Tudo bem. Desta vez vamos testar o try-catch. Ele pode ser encontrado nas atividades básicas. Try-catch nos ajudará basicamente a detectar erros e lidar com estes erros. Quando estamos trabalhando com nossas automatizações, podemos ser confrontados às ocasiões em que temos um erro e, se tivermos um erro, nosso programa para não queremos que nosso programa pare, e sim queremos realizar a gestão destes erros. Há alguns erros que esperamos, outros que podem surgir em qualquer parte de nosso processo. O truque é usarmos o try-catch para capturar esses erros e lidar com essas informações. Portanto, vamos simular que estamos dividindo dois números, e vamos apresentá-los. Isto é usado na parte do try. Nosso try-catch é composto de duas instâncias, o try e arCatch. Se algo ou algum erro acontecer dentro do try, ele irá imediatamente para arCatch e executará o que quer que esteja dentro da arCatch. Se nada acontecer em nossa tentativa, ou seja, se não houver erros, nada acontecerá em nossa arCatch. Portanto, neste caso, vou atribuir um valor e imprimi-lo. Vou atribuir um valor primeiro e vou criar duas variáveis. A número 1 vai se chamar primeiro e a número 2 será chamada de segundo. Elas serão do tipo inteiro, e uma deles vai conter um e na outra também. O que eu vou fazer? Muito simples, eu vou dividir o número 1, dividido em número 2, ao terminar vou chamá-lo resultado. Vou copiá-lo e esse resultado da divisão é o que eu vou apresentar. ToString, abro e fecho parênteses. Aqui no try-catch só para testar, vou lançar uma janela de mensagem, e vou dizer que foi inserida ao catch. Então eu vou executar. Neste caso dividi 1 entre 1, e me diz que o resultado é 1, e apresenta a mensagem. Clicamos em OK. Esta janela de mensagem não apresenta nada. Mas, o que acontece se eu dividir, por exemplo, 0 por 0? Bem, isso não é possível, ou pelo menos não na programação, porque no mundo da matemática existe uma maneira, mas neste caso não há. Então vou dividi-lo usando programação e, neste caso, não apresentou mais esta mensagem, porque não alcançou a entrar aqui. Primeiro ocorreu um erro em atribuir valor e entrou a esta janela de mensagem, foi inserida ao catch. Então este é o programa que temos. O que acontece neste caso, por exemplo, se eu levar este atribuir valor por fora do try-catch? Se não estiver dentro do try-catch se eu executar, como podemos ver aparece um erro, eu tenho um problema e ele me diz que a exceção foi lançada devido ao alvo de invocação, a tentativa de dividir 0 entre 0, então, não quero que este erro apareça porque meu programa vai parar. Eu quero que continue, quero lidar com esta exceção, digamos, por exemplo, se for 0 entre 0, pular para o próximo passo ou enviar um e-mail dizendo ao usuário, por que você quer dividir 0 por 0? Ou bem já criar como todos estes cenários do que pode acontecer. Por enquanto vou removê-lo e temos isto. Agora vamos nos concentrar na parte do catch. No catch temos uma mensagem, uma pilha, uma fonte, e um erro. A mensagem é basicamente a mensagem que vimos, que estávamos dividindo 0 por 0. A pilha vai nos dar um pouco mais a profundidade porque esse erro ocorreu, apesar de muitas vezes não o necessitarmos em nossa fonte, nos dizerem que o arquivo está gerando erro. Vou salvar o arquivo por um momento. O erro é de tipo de exceção, todas estas são strings, mas o erro é um tipo de exceção, ou seja, é a exceção que nos surgiu e de lá podemos desenhar suas propriedades. Como a própria mensagem, como fonte, como a stack bem, entre outras coisas, já está é como uma variável ou é tipo exceção. Então, vamos começar com esta, vou guardá-lo como vexerror. vstrmessage vstrpilha e vstrsource.
como a própria mensagem, como fonte, como a pilha e bem, entre outras coisas, já está é como uma variável ou é tipo exceção. Então, neste caso, capturamos aqui no cat todas essas informações e esta informação, por exemplo. Posso entrar aqui, assim posso dizer se entro no cat, espaço e começo a concatenar as variáveis. Vou começar a concatenar minha mensagem com minha fonte, e com minha pilha. Não posso apresentar diretamente o erro, porque erro é uma variável do tipo exceção, eu posso apresentar as propriedades que possa chegar a ter do erro. Se eu apresento, por exemplo, erro, posso acessar, por exemplo, a mensagem que é o que armazenamos na variável vstrMessage, ou podemos entrar, por exemplo, no getType. Também podemos usar a source, bem a partir daqui podemos fazer uso de todos os metadados, que esta variável do tipo exceção tem. Por enquanto, não vou trabalhar nela, simplesmente vou apresentar estas três coisas para que possamos ver. Vou clicar em OK e vou apresentá-la. Depois eu entro no try-catch, aqui eu recebo a mensagem, a exceção foi lançada. Devido à invocação do alvo, a tentativa de dividir 0 por 0, a fonte é o script chamado try-catch, esse é o nome do meu script.pix. E aqui eu posso ver onde está o caminho para o arquivo, onde está a posição da ID e bem. Aqui eu posso ver o que aconteceu, me diz que o runtime, método de handling, bug method, object target, bem aqui já te dá todas as questões técnicas. Assim, se eu começar a remover a pilha, por exemplo, que é muito longa e não quero que apareça tudo isso, pois me aparece mais curto, parece o que aconteceu, certo, e a fonte. Se eu quisesse remover a fonte e só deixar a mensagem, vamos vê-la. Parece-me que isso aconteceu, a arquete foi inserida e então isto foi lançado, então, desta forma, podemos acessar a try-catch. Outro conceito importante que vamos ver nesta lição é throw exception. Lançar uma exceção é o que vou utilizar aqui. É muito importante porque nos permite lançar, assim como aqui sucedeu um erro nos permite lançar aqui nossa própria exceção, ou seja, nosso próprio texto. E neste caso, vou lançar meu próprio texto que se chama esta é uma exceção personalizada. Então desta forma, posso lançar esta exceção ou porque ocorreu algum erro, porque algo aconteceu. Digamos que quando estamos validando informações isto é muito útil e desta forma podemos acessar estas informações. Vamos executar para ver. Neste caso eu recebo o erro e não é mais um erro de divisão, mas um erro que é a exceção que eu criei. Acessou o cat, está em minha exceção personalizada, então clicamos OK e pronto. Assim é como funciona o try-catch.